Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. Hoje terei duas entrevistadas. Falarei com Laís Fernanda Borges e Francinar Lira. As duas são poetisas e vão trazer e apresentar para a gente um pouco da sua poesia. E ao final do nosso programa teremos a música de Márcia Novo. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, hoje eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito e que nós não temos muito espaço na nossa cidade. Eu vou falar sobre poesia e vou falar sobre algumas ilustrações e alguns trabalhos de desenho que vocês vão ver no nosso programa. Terei duas entrevistadas. Falarei com Laís Fernanda Borges e Francinar Lira. Primeiro, gente, é um prazer ter vocês aqui no programa. Vamos falar um pouquinho desse início, né, de poesia e dessa junção de poesia com trabalho gráfico. Como é que se deu o início dessa relação de vocês duas? Nossa relação começou, né, no concurso SESPOI, que nós estávamos concorrendo com poesias, né, eram 24 selecionadas, pré-selecionadas, e 12 seriam escolhidas para compor a cartilha, né, a cartilha do SESPOI. E a Laís, ela concorreu e entrou na cartilha. Sim. O poema dela foi um dos escolhidos entre os 12. O meu não, ficou de fora. Mas aí foi nesse encontro que a gente teve. Se conheceu, começou a trocar ideia por ali, né? E a se aproximar mais de um pessoal que já estava envolvido com a literatura também. Né? Porque eu já participava de um grupo, né, de uma associação chamada Amalê, que é justamente pessoas que gostam de ler, né? Então, Associação Amazonense de Leitura e Escrita. Então, não é preciso ser escritor nem nada, basta gostar de leitura, de literatura e estar nesse caminho. Então, eu fazia parte desse grupo, né? E esse início da junção do poema com o desenho se deu quando eu participei, né? Eu fui ao FIFloresta de Maués e, quando jovem, eu fazia alguns desenhos, né? A lápis. Mas eu só veio redespertar em mim essa vontade de desenhar quando eu fui para Maués e participei do FIFloresta e participei da distribuição de livros. Eu participei mesmo do projeto que é o FIFloresta, né? E aí, quando eu voltei com vontade de desenhar de novo, fiz um desenho. Aí, no segundo desenho que eu fiz, eu mostrei para as meninas, né, do grupo da Amalê. E elas pediram, né, falaram que seria bom fazer um poema, que ficaria bonito. E eu fiz o Beija-Flor, que deu origem, né, à exposição, porque o primeiro projeto que a gente teve depois que foi feito o poema junto com o desenho, é a gente montar um grupo, né, para falar sobre a relação homem e mulher, né, porque o meu poema falava disso mesmo, sobre a relação homem e mulher. Que não é algo fácil, né? Não, justamente o Beija-Flor... Não existe fórmula entre relação homem e mulher, principalmente se colocar o Beija-Flor no meio. Então foi daí que surgiu. E a ideia inicial era fazer um livro, mas como o custo é elevado, né, e eu fiquei com aquilo na cabeça e quis dizer, a exposição é mais fácil de se fazer. Aí eu fui convidando pessoas, eu convidei a artista plástica que fez a primeira exposição, né, a Magda Lúcia Ribeiro, e fui convidando, assim, chamando pessoas que eu já sabia, porque nos eventos da Amalê, depois tem um chá poético, as pessoas têm aquela relação, né, de trocar, de conversar. E lá eu conheci pessoas que faziam poemas, né, que tinham outra atividade, até profissional. E aí eu quis, com base nisso, né, tendo a Magda Lúcia como artista plástica, sabendo do conhecimento das outras pessoas relacionado à poesia, aí nós fomos convidando amigas e montamos 10. Fomos 10 poetisas na primeira exposição. É um projeto só feminino? Isso. Um projeto feminino. Até porque a literatura aqui na nossa terra, nós temos as nossas grandes mulheres, mas é basicamente composta por homens. Pode analisar a maioria dos expoentes da nossa literatura. Não, se você for verificar, na Academia Amazonense de Letras, temos praticamente só homens lá. Então, acho que só 3 mulheres. Temos 3 mulheres na academia e o restante é homem. São homens. E na Academia Nacional mesmo, a quantidade de mulher é sempre reduzida. E hoje a gente sabe que quem manda na sociedade é a mulher, né?
Na nação também. Na nação também, principalmente. Exatamente. Sim, mas você começou mais da sua parte. E o contato, como é que foi que você entrou nessa vida de iniciar, não estou falando ainda, ela também trabalha com produção de programa, mas como é que começou esse trabalho de partir para poesia e de desenho, principalmente? São duas coisas bastante antigas. Desde criança eu já gostava de desenhar, inventar personagem, inventar história. E com o tempo fui conhecendo a poesia e o desenho abstrato. Comecei os primeiros rabiscos para este lado com uns 15 anos. Ficou legal esse traço. Aí eu comecei meio que a desenhar à mão livre sem ter uma ideia inicial, e conforme os traços iam surgindo, que eu ia dando forma ao desenho. E a temática da poesia foi mudando, daquela coisinha açucarada, estilo mocinha, para algo um pouco mais protesto. O tempo vai passando e vamos modificando. E você vai modificando até a sua forma de escrever. Isso é bem normal, bem natural. E aí eu entrei em contato com outras pessoas que também gostavam de escrever. E com uns 18 para 19 anos, conheci um amigo chamado Elton. E nessa época que surgiu a ideia para o clã. Só que aí cada um, os pioneiros do clã, cada um foi tomando o seu caminho. E ficou uma outra turma que realmente fez engrenar o projeto. Aí, como eu tive um filho muito cedo, aí vieram faculdade, a entrada no mercado profissional, aí... Suspende um pouco. Suspende um pouco, aí depois eu retomei tudo isso daí, que eu tinha deixado para trás. E foi nessa retomada que eu resolvi concorrer no CESPOI, e veio o resultado que eu conheci a Francina, a gente começou a trocar ideia. E o desenho, eu sou meio compulsiva, eu não consigo ver uma folha de papel assim na minha frente. Começo a rabiscar, que eu não consigo simplesmente ficar olhando para a parede, para o teto. Começo a ter uma ideia, rabiscar, materializar, nem que seja em forma de desenho, de poesia, de crônica. Sempre vou inventando alguma coisa. E nisso eu estava rabiscando durante o CESPOI. Deixa eu só fazer um pequeno intervalo, a gente Sim. já volta com a entrevista. Faço um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.